Olá, queridos, um grande prazer poder estar aqui com vocês mais uma vez no nosso canal Pensamento Vivo. E eu gostaria de, nesse breve vídeo, né, que eu espero que seja breve, falar a respeito de algumas incoerências, incoerências que eu percebi enquanto membro de uma organização religiosa de controle mental. E não só percebi lá no passado, enquanto eu era membro, como eu ainda percebo hoje, mesmo depois de ter sido expulso de lá, né, escorraçado como um criminoso por ter descoberto as incoerências dessa organização, as incoerências doutrinárias, as incoerências da sua política interna, dos seus mandos e desmandos da sua liderança. Então, por ter descoberto todas essas incoerências e ter apontado para muitas delas, questionado o fundamento delas, então não houve mais espaço para mim nessa organização e eu fui então expulso, difamado, né? Todas as pessoas foram colocadas lá contra mim, não podem dirigir a palavra à minha pessoa, não podem olhar para mim sequer, não podem nem olhar para mim. Minha família foi incentivada a ficar contra mim, a me tratar de forma discriminatória, e isso naturalmente está também nas publicações que ensinam as pessoas a desprezarem aqueles que não fazem parte dessa organização. E aí, sobre essas incoerências, quais são? Então vamos falar rapidinho a respeito de algumas delas, né? Eu vou relembrar aqui algumas frases, algumas conversas, vou tentar lembrar, é claro, e para você ver como é que são dois pesos e duas medidas, a forma como tratam um indivíduo considerado comum não é da mesma forma como tratam outros que estão numa posição de poder. Naturalmente, os mais poderosos nessa organização são os que estão no topo da pirâmide hierárquica, que são o corpo governante. Esses são os líderes dessa organização que se auto-intitulam substitutos de Cristo. Se autodenominam os irmãos de Cristo, só eles, que fazem parte de um grupo seleto chamado ungidos, que quer dizer Cristo. Então, apenas aqueles que fazem parte do grupo dos ungidos, dos Cristos, para eles são os irmãos de Cristo. Os outros, se são irmãos de alguém, não são de Cristo. Se são filhos de alguém, não é de Jeová. Porque somente esse grupo seleto, os membros desse grupo seleto, são considerados filhos de Deus. E a Bíblia fala dos filhos de Deus e os filhos do iníquo. Então, os que não são filhos de Deus são filhos de quem? Só 144 mil, dos quais o corpo governante é o ponto mais importante desse grupo, né? É a liderança. E segundo eles, só eles são o trigo, os filhos do reino. E a Bíblia fala apenas de trigo e joio. Então quem não é trigo é joio. Mas apenas um grupo seleto de 144 mil são o trigo. Portanto, todos os outros, inclusive os outros membros da organização, são considerados por eles como joio. Apenas eles têm o privilégio de serem mediados por Jesus. Jesus é o mediador apenas desse grupo seleto de 144 mil, representado pelo seu corpo governante, um grupo de Cristos, substitutos de Cristo. Os outros seres humanos, inclusive membros da própria organização, não são mediados por Jesus. São mediados por quem? Para chegar ao Pai, nós precisaríamos de passar por Cristo. Mas nessa organização, para chegar ao Pai, você precisa passar primeiro pelos substitutos de Cristo, que são os ungidos, o corpo governante, para que eles, se eles permitirem, somente se eles permitirem, aí sim você poderá ter vida eterna, chegar até o Filho e até o Pai. Se eles permitirem. Se eles gostarem de você. Bom, essas são algumas das coisas que eu apontei, pontuei, questionei, analisei, mostrei pontos bíblicos que mostram a incoerência, a insustentabilidade de tais argumentações, de tais doutrinas. E por eu questionar muitas coisas, foi dito para mim assim, olha,
eles não são perfeitos. Os membros do corpo governante não são perfeitos. Você não confia em Jeová? Espere em Jeová. Espere em Jeová. E se eles estiverem errados, Jeová vai corrigi-los. Muito bem, muito bonito, muito lindo, um discurso maravilhoso, bonito. Parece até, né, que faz sentido. Até faria. Se do outro lado também fosse da mesma forma. Por exemplo, do meu lado. Eu questiono, eu levanto questionamentos. Tenho minhas dúvidas. Pontuo biblicamente e mostro, olha só, a Bíblia está dizendo aqui em João, capítulo 1, versículos 12 e 13, que todos que depositaram fé em Jesus são chamados filhos de Deus. A Bíblia diz simplesmente que trigo são os filhos do reino, não fala nada de 144 mil, e se quem não é trigo é joio. Ora, se eu estou do lado do reino, se eu estou seguindo a Cristo, ou eu sou trigo, ou eu sou joio, eu sou um falso cristão. Se eu estou errado, vamos pegar a sua mesma fala, se a sua fala realmente faz sentido e é verdadeira, então por que não se aplica no meu caso também? Se eu estou errado em questionar o corpo governante, por que os irmãos lá não esperam em Jeová? Por que eles não confiam em Jeová e esperam que Jeová me corrija? Ao invés de enviar os anciãos, os lacaios do corpo governante, eu também já fiz parte, também já fui lacaio do corpo governante, já fui um justiceiro do corpo governante, um defensor do corpo governante, não da Bíblia, porque quando você defende uma organização religiosa, você não está defendendo a Bíblia, porque a Bíblia não tem nada a ver com isso. Tem nada a ver com isso. Você pode pegar a Bíblia nessa organização e jogar no lixo, porque ela não serve para nada. Aliás, ela serve apenas para servir de pano de fundo, um fingimento, vamos dizer assim, uma máscara, uma ilusão, para dar impressão, como uma embalagem de um presente, dentro está cheio de coisas podres, uma embalagem bonita, para dar a impressão de que tem cunho bíblico. Mas a Bíblia mesmo, nessa organização, não serve para nada. É triste, mas é a verdade. Você pode discordar, é claro. Você pode, tem toda a liberdade. Na verdade, eu até prefiro que você discorde e procure ver se realmente o que eu estou falando tem sentido. Eu prefiro que você faça isso ao invés de simplesmente sair acreditando no que eu estou dizendo. Então vamos lá. Por que não aplica o mesmo princípio de ter paciência? Tenha paciência e confie em Jeová. E deixe que Jeová julgue o Alexandre. Eles não poderiam lá deliberar, corpo de anciãos, falar, olha gente, se fosse o corpo governante no lugar, nós não diríamos, olha, eles são imperfeitos, eles erram, né? Lá no passado Jeová também usou homens imperfeitos que também erraram. Se eles estiverem errados, Jeová vai julgar e vai corrigir no tempo dele. Agora vamos substituir o corpo governante por Alexandre. Ora, se o Alexandre estiver errado, se ele estiver falando alguma coisa que não tem sentido, que realmente esteja incoerente com a Bíblia, Jeová vai corrigir no tempo dele. Afinal de contas, lá no passado, outros servos de Jeová também erraram. Então, tenhamos paciência e confiemos em Jeová e vamos deixar que Jeová corrija o Alexandre no tempo dele. Não. Para o corpo governante serve. Para os outros, não. Para os outros precisam ser decepados agora. A justiça tem que ser feita agora. Nós temos que puni-lo agora. E confiar em Jeová nada. Manda esse homem para a rua. Não, o corpo governante não. O corpo governante é diferente. O erro do corpo governante é diferente. Os erros do corpo governante são pontuais, são aceitáveis, são toleráveis, porque afinal de contas eles são imperfeitos, todo mundo erra. Mas aquele irmão ali errou, então eles têm que ser punidos, têm que ser julgados, discriminados e colocados para fora. O corpo governante é uma coisa, os outros, outra coisa. 2 pesos, 2 medidas, 2 formas de julgar. Agora tem mais. Recentemente, né?
Eu cheguei a citar para um irmão o que está acontecendo, por exemplo, na Noruega, a Noruega cortando os subsídios da organização por causa da violação dos direitos humanos, da forma discriminatória como trata os ex-membros. Então, o governo da Noruega cortou os subsídios dessa organização religiosa norte-americana, porque ela viola os direitos humanos, não protege os inocentes como crianças, maltratam, deixa as mínguas, a sua política interna para proteger a imagem da organização favorece que predadores sexuais cometam crimes contra inocentes. E aí o que acontece? O governo da Noruega simplesmente cortou o subsídio dessa organização. Aplicando o mesmo princípio que eles aplicam quando alguém questiona o corpo governante, por que eles não dizem, se o governo da Noruega estiver errado, vamos confiar em Jeová e ter paciência, e deixe que Jeová cuide. Para que processar? Para que levantar questões em tribunais? Para que recorrer à emenda tal? Para que recorrer ao Supremo Tribunal tal? Por que não esperar que Jeová resolva? Ou como aconteceu em outros países, Bulgária, na Rússia, Dinamarca, Canadá, nos próprios Estados Unidos, onde agora a investigação está mais terrível, eles estão pesquisando, investigando congregações de vários territórios da Pensilvânia, do Colorado e Montana, onde vários anciãos, inclusive anciãos, já foram presos por causa das acusações e da investigação que está sendo feita contra abuso de menores e a política da organização que acaba favorecendo os abusadores. E a investigação está mais terrível. Por que então eles não deixam? Deixa que Jeová cuide. Tenha paciência e espere. Se os governos e os investigadores estiverem errados, Jeová vai corrigir no tempo dele. Para quê? Chamar advogados, como eles estão chamando um monte de advogados, eles estão mandando cartas para as congregações pedindo advogados. Embora nas suas publicações e nos seus discursos, eles falem contra o ensino superior. Para uma pessoa se formar em direito, em advogado, ele precisa cursar direito e se formar em advogado, na advocacia. Conseguir a sua carteirinha da OAB, Ordem dos Advogados, Brasil, por exemplo, se for no Brasil. Então ele precisa de uma formação superior para isso, que leva muito tempo. E a organização é contra isso. Demoniza o ensino superior. Inclusive um ancião servo ministerial que estiver cursando o ensino superior, está lá no capítulo 8 do Manual Secreto dos Anciãos, ele não é mais visto como alguém exemplar, ele pode perder o privilégio. E se um membro da sua família estiver cursando o ensino superior e ele for favorável, ele também pode perder a sua função de autoridade, porque ele não é mais exemplar, porque ele não confia em Jeová, não está buscando o primeiro reino. Mas a organização está colhendo, está pedindo, está convocando advogados, irmãos, porque aí vai ser de graça, para defendê-los. Mas por que eles não aplicam o mesmo princípio citado no início? Porque eles não esperam em Jeová. Se os governos estiverem errados, Jeová vai julgar no tempo dele. Confiem em Jeová. E esperem, sentados, sem fazer nada. Não. Quando é o corpo governante que comete os seus erros, aí os irmãos têm que fechar os olhos, tapar os ouvidos e fingir que não viu nada. Não pode falar nada. Não pode questionar, não pode escrever nenhuma carta, não pode escrever nenhum questionamento, não pode levantar nenhuma dúvida, não pode apontar e mostrar, isso aí está incoerente com a Bíblia. Aí vão ficar quieto na sua, cala a sua boca, como eu ouvi superintendente de circuito e anciãos falarem para mim. Se você quiser pesquisar, pesquisa, mas pesquisa lá na sua casa. Não fale para ninguém as suas pesquisas. A partir do momento que você começar a falar, nós vamos remover você do corpo de anciãos. Eu continuei falando, porque não tem como você parar de falar das coisas que você viu e ouviu. Atos capítulo 4, Atos capítulo 5. Não podemos parar de falar das coisas que aprendemos, da verdade. 1 Coríntios capítulo 13.
O amor verdadeiro, o amor que nunca acaba, não se alegra com a injustiça, mas alegra-se com a verdade. O amor que não acaba de verdade, não é o amor que não acaba nessa organização, não. Porque o amor que não acaba ali é o amor ao corpo governante. O amor citado em 1 Coríntios é o amor pela verdade, o amor genuíno, o amor principalmente ao Pai, a Cristo, a Bíblia, a verdade que conduz à vida eterna. Esse amor que nunca acaba não permite que você seja conivente com a propagação da mentira e das injustiças. Portanto, eu não consegui ficar sem falar. Precisei falar. Fui denunciado e fui removido do corpo de anciãos. Fui ameaçado que se eu continuasse falando das coisas que eu vi, aprendi e continuei defendendo o que é verdadeiro e justo, que a Bíblia ensina, fui ameaçado de ser expulso. E sofrer todos os impropérios que eu sofri, que eu ouvi, todos os insultos que eu ouvi, com testemunhas que eu tenho. Você é um filho de Satanás, você é um servo do demônio, você é um filho de Caim, um mentiroso, você é um hipócrita, você não é um servo de Jeová, você abandonou a Jeová, você abandonou a sua família, você é um covarde. Quantas e quantas coisas eu ouvi, quantos insultos. Por quê? Porque eu simplesmente apontei. Esse ensinamento do corpo governante não tem respaldo bíblico, não tem sustentação bíblica, é doutrina de homens. O julgamento aos que questionam o corpo governante é um. Quando o corpo governante erra e é mostrado, a forma de tratar é outra. O corpo governante mentiu e mente com vários ensinamentos errados, doutrinas e profecias que não têm sustentação bíblica. Se comporta como um apóstata, como um anticristo. Não corrige suas doutrinas falhas, suas regras criminosas, que colocam em risco inocentes. As mídias mostram, e eles mentem para os membros, dizendo que é coisa dos apóstatas, mentiras de Satanás. Acobertam seus crimes e seus erros, mascaram a sua manipulação. Ensinaram por 12 anos que transplante de órgão é canibalismo. Mentiram sobre ressurreição dos santos, começando em 1918. Construíram uma mansão de fachada só para poder o presidente da organização morar lá até morrer, com a desculpa de que era para os patriarcas que seriam ressuscitados em 1925. Mentira descarada. Mentiras atrás de mentiras. Seus advogados estão lá pagando multas lá nos Estados Unidos, na Pensilvânia, porque mentiram sobre processos que estão escondidos, que são arquivados. Estão pagando. Pode pesquisar. Advogado da organização norte-americana mente e paga multa por mentir. A organização está sendo multada por mentiras. Membro do corpo governante mentindo lá na Austrália, na Corte Real Australiana, descaradamente, no depoimento de 3 horas. O membro do corpo governante mentiu descaradamente, tentando ludibriar o juiz e o promotor público. Mas o corpo governante é acobertado pelos próprios membros fanáticos. Quando são eles, esperem Jeová, eles são imperfeitos. Quando são os membros que questionam o corpo governante, aí não, a punição vem a cavalo, imediatamente. Covardes, hipócritas, mentirosos. E vocês que defendem são fanáticos, hipócritas e mentirosos também. Como bem disse Jesus em Mateus, capítulo 15, versículos 7 a 9. Hipócritas, Isaías profetizou muito bem a vosso respeito. É em vão que persistem em me adorar, porque ensinam como doutrinas mandamentos de homens. Então vocês que defendem o corpo governante, que tratam dessa forma, aqueles que apontam os erros descarados dessa organização, vocês são também hipócritas e mentirosos.
fanáticos e igualmente culpados. Bom, é isso. É isso. Não foi tão breve, né? Mas agradeço a atenção de vocês. Até os nossos próximos vídeos. Até lá.